Então vamos fazer um vídeo bem digno de um canal chamado Ideias Radicais e falar da privatização e competição dos serviços de polícia e de maneira geral de segurança. Porque claro, com essa treta toda do Rio de Janeiro, agora a pergunta é como é que a gente pode fazer a polícia funcionar, como é que a gente pode fazer a segurança funcionar. E pra você ver como o estatismo é uma doença, né? É difícil você tirar isso 100% de você, volta e meia, o negócio volta, é um diabo. O que acontece? Estávamos discutindo sobre segurança política, eu até soltei um tweet assim que eu falei, podia melhorar, por exemplo, a unificação de polícias, né, ciclo completo de polícia. Daí eu percebi, depois, né, o Paulo Cogos me chamou a atenção, de fato era insanidade completa que eu falei, porque isso é acreditar que existe Estado eficiente. Quer dizer, é acreditar que você vai ter um serviço monopolista, coercitivo, feito pelo Estado, é uma estatal, né, a Segurança Brás, e vai funcionar. Gente, se eu falasse isso de distribuição de trigo, você ia dar risada na minha cara. Se eu falar isso de mercado, você ia dar risada na minha cara. Se eu falasse de uma Petrobras, você ia dar risada na minha cara. Se eu falasse isso de correio, é hilário, é ridículo falar disso. A gente fala, não, mas a gente vai ter um monopólio da produção de segurança e vai estar na mão do Estado. E a gente é obrigado a financiar, vai dar super certo. Não é curioso que isso é levado a sério? Porque a galera fala assim, olha, não, mas é porque o Estado tem que existir para proteger as pessoas contra os monopólios, porque o capitalismo forma monopólios, exceto pelo fato de que não existe um exemplo de monopólio em livre mercado, e pelo fato de que o Murray Rothbard demonstrou que é impossível você ter monopólios por longo prazo numa economia capitalista, numa economia de livre mercado, né? A não ser que você considere, não, o cara inovou numa coisa, ele é monopolista. Logo isso acaba. Mas enfim, link vai estar na descrição também, né? Mas a galera fala, não, o Estado tem que proteger contra monopólios. Como? Tendo um monopólio de fuzil. Porque assim, monopólio nem é gente. Mas quando o Estado tem um monopólio, aí tudo bem. Porque a gente pode votar. Não é curioso como isso é levado a sério, sabe? Eu acho que assim, no futuro, argumento escroto. No futuro as pessoas vão olhar pra trás, ver esse argumento e pensar, nossa, mas esse pessoal era meio da Idade das Cavernas mesmo, né? Eles faziam pintura rupestre também, eles acreditavam, tipo, no Deus Sol, umas coisas retardadas junto com isso. Olha que coisa bizarra. Enfim, de fato, às vezes a gente cai no senso comum. Agora, o que deveria acontecer com os serviços de segurança idealmente? Privatização e competição, como qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que o Gustavo de Molinari estava falando lá no século XIX, no livro que inclusive é defendido que ele lançou o anarcocapitalismo, que é o livro chamado Da Produção de Segurança, em que ele faz exatamente esse argumento. A gente sabe que o monopólio de sal, de trigo, de mercado, de tecido, de tapa na sua cara, do que for, é uma droga. Mas por que a gente tolera que o Estado tenha um monopólio de segurança? Ora, se as regras de mercado, se as regras de economia básica demonstram que aquilo que é oferecido com oferta e demanda num sistema de preços em competição é melhor do que um monopólio, então segurança também vale. Ou a economia inteira está refutada. Ou é um ou é outro, meu filho, não dá os dois, né? Vamos ser sinceros. E o que acontece? Essa é a proposta para ser defendida aqui, né? Essa introdução. Privatização dos serviços de segurança. E isso envolve necessariamente também uma discussão sobre propriedade privada. Sobre as pessoas terem controle das suas propriedades privadas. Você não ter propriedades coletivas, você não ter propriedades públicas, ou coisas insanas que sequer fazem sentido como o nome assim. Mas de fato as pessoas poderem fazer uniões para a defesa, quer goste o Estado ou não, afinal de contas ele não passa de uma organização criminosa. Então o que acontece? O que tem hoje? Bom, você é obrigado a pagar a polícia, é um serviço monopolista, e assim, só uma coisa, eu não tô falando dos policiais, eu tô falando da ideia de um serviço de segurança monopolista, ok? Conheço policiais, já treinei com vários, respeito os caras muito, sei que é um trabalho foda pra caramba, os caras fazem um sacrifício muito grande, não é disso que eu tô falando da ideia do serviço de segurança, ok? Vamos separar as coisas. O que acontece? Você é obrigado a pagar, e se o serviço não for entregue, dane-se. É isso. E daí a galera fala, não, mas se não fosse o monopólio de segurança do Estado, onde é que a gente estaria? Olha, o governo federal roubou 2 trilhões de reais da população brasileira. Eu não sei qual é a soma de dinheiro que foi roubado por criminosos comuns, mas não tem jeito, forma, maneira que chega moderadamente perto de 2 trilhões. Então, claramente, com uma ideia de proteger a propriedade privada das pessoas, se o governo roubou 2 trilhões, mano, não tem como dar mais errado do que isso, só se for comunismo pra dar mais errado do que isso. Já é uma incompetência flagrante você presidir sobre um roubo sistemático de 2 trilhões de reais da população, fora tirania de regulamentações, etc. Isso é uma falha de segurança gigantesca, ok? Agora, saindo desse ponto macro, o que acontece? Se a polícia não te protege, digamos, sua casa é assaltada, vai ter uma responsabilização? Alguém vai responder? Alguém vai perder um cliente? Alguém vai ser demitido? Não vai dar nada. Então, mas e se a sua casa for protegida? Também não vai dar nada. Mas estranho.
Você fala, mas espera aí, mas se o serviço de polícia está disponível a todos, certo? Bom, então como não tem preço, você já pagou, né? Não vou dizer que não tem preço, mas você já pagou, bom, então ele vai ser consumido ao infinito, certo? Digamos que a gente faz assim, bom, o SUS agora fornece todos os procedimentos médicos mediante solicitação, você não precisa nem provar, você só chega lá e pede quantas vezes você quiser. Então se você quiser fazer 85 plásticas no seu nariz, pode fazer. O que vai acontecer? É óbvio, vai ser consumido até o infinito isso aí. A mesma coisa com serviços de polícia. Ou seja, não é usado como um recurso escasso. Esse recurso não é economizado. Onde é que precisa, onde é que não precisa. Como é que a gente pode tornar esse serviço menos necessário? Como é que a gente pode alocar ele? Como é que a gente pode perceber, não, aqui é mais caro, aqui é mais barato? Como é que a gente pode responder a oferta e demanda, né? Onde que tem mais demanda de segurança, onde que tem menos? Onde que tem e não consegue pagar, que a gente pode inovar? Não existe nenhum incentivo para isso. Ou seja, não existe inovação no serviço. Claro, existem vários policiais extremamente bem motivados, pessoas que trabalham em segurança, que querem honestamente fazer isso, mas mesmo que você tenha pessoas muito bem intencionadas administrando uma estatal em comunismo completo, em que não tem um sistema de preços, você pode ter a pessoa mais bem intencionada do mundo, se ele não tem um sistema de preços, ele não tem como alocar recursos escassos. Isso é uma das conclusões mais básicas de escola austríaca de Mises. Se você não acha isso, então você vai ter que defender comunismo. Você fala, não, a gente pode não ter um sistema de preços e o sistema funciona. Então o comunismo funciona, então por que você não tá lá no PCO, cara? Ou é um ou é outro, não tem meio termo. Não tem como você conciliar isso. Então o que aconteceria? Bom, seria guiado por oferta e demanda. E o que acontece quando você começa a pensar em privatização, competição, é que a galera pensa assim, vamos deixar a sociedade igualzinha como tá hoje, nada muda, e muda isso. Ah, não funciona. Você presume que ninguém vai tentar se adaptar a nada. É insano que as pessoas façam isso, mas elas fazem. Por exemplo, Vila Cosmos, no Rio de Janeiro. É um bairro lá que fez o quê? Meteram cancela nas ruas, fecha o negócio, põe os guardinhas e praticamente zerou a criminalidade no bairro. Por quê? Porque eles puderam tratar, os moradores puderam lá tratar o bairro como propriedade privada e fazer a segurança dele. Hoje isso não, isso é coletivizado, não é estatizado, é monopólio. O Estado vai decidir como é a organização urbana, e você tem que entrar nessa discussão para entrar em segurança também, né? Você vai ter uma mudança de organização urbana por causa disso. O Estado determina a organização urbana e determina o policiamento. Aí não funciona, e você fala que, bom, sei lá, cala a boca e paga imposto, vota melhor. Vota lá que vai... Nossa. Olha, eu acho que alguma civilização no futuro vai descobrir os restos arqueológicos dessa época nossa e vai pensar, mas essa galera não pensava, né? Essa galera achava que... Os caras falavam, não vota que muda, a galera acreditava. De fato, era uma civilização muito única, né? Eles vão equalizar a gente junto com a galera da pintura rupestre ali, tipo, primitivos, assim. Acreditava, sei lá, que se não sacrificar a gente, o sol não nasce. Tá junto, assim, esse tipo de ideia, mas... Enfim. O que acontece? Essa galera pôde, no Vila Cosmos, pôde tratar o seu bairro como uma propriedade privada. Fecha. Então o que aconteceria? Bom, você tem a privatização de segurança, competição e tudo mais, as pessoas iam começar a se organizar assim. Os bairros iam falar, não, o que a gente pode fazer aqui? Será que não tem ruas que dá pra fechar e tal? Porque a gente consegue, ao invés de fazer segurança patrulha ostensiva em tudo, a gente patrulha pontos-chave. Olha só que legal. O que você pode também colocar? O Murray Rothbard fala disso no Manifesto Libertário. Ele fala, um dos grandes fornecedores de segurança, inclusive com uma externalidade positiva, seria comércio. Porque você tem uma grande área de comércio, bom, você não vai comprar lá se não tem segurança. Pergunto, qual foi a última vez que você foi assaltado num shopping? Talvez furtado, não sei, mas... Nunca vi esse sequestro no shopping, crime, homicídio, tá? É uma tragédia, né? Acontece e tudo mais, mas tem segurança pra diabo lá. Por quê? É o lugar que você vai comprar, meu amigo. Os caras vão fornecer segurança ali. E o Murray até aborda isso. Ele fala, olha, então, qual que seria o incentivo? Para a polícia não ser brutal, porque ela tá respondendo aos donos ali dos comércios que estão pagando a polícia. Então ela vai ter que ser educada, vai ter que ser polida, ela vai ter que ser muito eficiente. A gente vai competir por quais que tem a maior área de segurança. Vai virar isso marketing. Não, vem aqui, tem uma taxa de crime mais baixa. Quer dizer, eu acho que talvez nem tenha competição nisso, porque a segurança vai ser tão alta que vai ser óbvio, né? É tipo você falar, sei lá, venha pro meu rio, tem água. Tipo, claro que tem, se não tivesse não ia, mas enfim, de vago. O ponto é, você começaria a ter essa organização de comércios, de bairros e urbano, etc. O que acontece hoje? Hoje você tem um planejamento urbano, né? Pega assim aquela cidade esquadrada pra caramba, que é aquela área exposta gigantesca. Policiar aquilo, putz, que dor de cabeça que é aquilo. O que aconteceria? Você teria uma organização urbana diferente, mas como condomínios fechados, talvez com muros, talvez com uma estrutura urbana de ruas, vias, etc. Mais fácil para ser defendida.
que custa menos em termos de segurança, seria mais normas, você teria várias competições nisso, e o que aconteceria? Bom, eventualmente a bandidagem ia fugir para alguns lados que não tem isso. Sobe a demanda e baixa o valor de terra ali. Aí o que acontece? Você ia ter demanda então por lugares novos com segurança. Aí o que acontece? Algum desenvolvedor, algum incorporador ia falar, bom, tem essa área vazia aqui, né, que não tem muito valor, eu vou ter uma grana zona lá, vou chegar lá, formar um condomínio fechado, pôr segurança e vender. Que é o que já é feito, só que você teria mais disso, inclusive, que seria muito mais legal, seria muito mais legalizado, muito menos insegurança jurídica, nenhuma, né, porque você não teria Estado, e você teria uma distribuição de segurança melhor. E essas regiões, bairros, o que for, poderiam se organizar, ter as suas próprias forças de segurança e repelir invasores se eles precisassem, seja Estado ou um grupo de traficantes, ou o que for. E, obviamente, essas forças de segurança seriam responsáveis, legalmente, seriam responsáveis financeiramente, caso falhassem em fornecer o seu serviço. Quer dizer, imagina, você vai lá no dentista e fala, conserta todos os meus dentes, aí você sai e tá tudo torto, você fala, escuta, o serviço não foi fornecido, não vou pagar, processo, sei lá, vai te ferrar. Isso que aconteceria exatamente com o serviço de segurança. Ó, vocês se comprometem a segurar, como uma seguradora, né? Vocês se comprometem a segurar esse bairro aqui contra o quê? A gente não precisa de proteção assim, contra tanque, avião, tá? Relaxa. Precisa de proteção contra vagabundo, assim, criminosos gerais. Ok, tá, não cumpriu, tem uma taxa contratual, tem alguma coisa, e se for descumprido, a gente troca, como um condomínio fechado, ou o que for, enfim. Isso descontando o fato, é claro que você teria cidadãos fantasticamente armados e tudo mais, que obviamente aconteceria se você não tivesse um Estado para ter um monopólio do posse de armas, e tem gente que ainda defende isso, né? Bizarrice gigantesca. Outra coisa possível, caso a gente tivesse uma privatização do serviço de segurança, competição e tudo mais, seria a possibilidade de oferecer recompensa, ou de oferecer seguranças, etc. Falar, olha, é o seguinte, alguém matou a minha irmã. Beleza. Então eu preciso que alguém investigue. Hoje você tem até a figura do investigador privado e tudo mais, mas isso ainda é limitado. Você fala, não, é o seguinte, alguém matou a minha irmã e eu processaria o cara por uma restituição de tal, ou enfim. Bom, então tá aqui uma recompensa para quem executar a pena. Pronto. Um caso mais simples. Alguém assaltou a minha casa, levou lá 30 mil reais em valor de coisas. Falou, é o seguinte, quem achar o cara e pegar e trouxer essas coisas de volta, eu pago 5 mil reais. Você colocaria recompensas, ou seja, você coloca um valor para quem fornecer o serviço de caçar vagabundo e punir vagabundo. Hoje o que acontece? Existe um mercado para caçar e punir vagabundo? Não. Gente, se tivesse, tem vagabundo pra caramba no Brasil e tem desempregado pra caramba no Brasil. Isso aí ia ser um mercado, fantástico, cara. Nossa senhora. Iam falar até que ia ter tanta gente no mercado que ia ter que regular, ia ter até gente chorando em relação a isso, tanta gente que entrar nesse mercado. Ia ser tipo o taxista chorando de Uber. Você ia ter um mercado para caçar vagabundo, para fornecer provas, para fazer julgamento, para executar punição. Hoje também isso faz parte do ciclo de segurança, né? Não estamos aí mais em forças policiais, mas de punir o vagabundo. O que acontece hoje? Hoje você tem Estado protegendo o vagabundo. É lei de maioridade penal, é progressão de pena, é isso, é aquilo. Ele falou, é o seguinte... O cara aqui foi lá e roubou tal coisa. Ele roubou meu carro, então pago para alguém, ofereço recompensa, sei lá, contrato alguém para ir lá pegar meu carro de volta e usar a violência que for necessária para pegar meu carro de volta. Se o cara tirar, tira de volta, o problema é dele. Não tem nada antiético nisso, perfeitamente dentro da ética libertária. Hoje você tem isso? Não, hoje inclusive você tem, toda hora sai relato disso, né? O cara tem o celular roubado, consegue rastrear, fala, tá naquela casa. Aí a polícia fala, mas a gente não pode fazer nada. Não, mas você pode fazer ética libertária, você pode entrar na casa e pegar o celular, você pode até notificar o cara, entregue-se, você tá cercado, entregue o celular. Não, vamos entrar. Você não tem nada errado em ética libertária em fazer isso, é usar a força necessária para defender a sua propriedade. Quer dizer, se o cara tá tentando roubar o seu celular ali na sua pessoa e pôr uma arma na sua cabeça, você pode dar um tiro nele, porque ele tá te ameaçando de morte, tudo bem. Se a propriedade tá com ele e você quer de volta, é a mesma coisa, não tem? O princípio transitório funciona certinho. Aí, se você tem um mercado de privatização de segurança, isso aconteceria. Seria um mercado lindo, inclusive, maravilhoso de ver. Imagina você ter, assim, empresa de caça de pedófilo. Imagina o quão legal ia ser isso. Uma empresa, isso até conseguiria sobreviver, sei lá, com mais CEO você conseguiria fazer isso. Caça pedófilo beach, alguma coisa assim, que é uma empresa que ia lá e ia caçar pedófilo, ia caçar estuprador e etc. Pô, ia ser maravilhoso. Ia ser lindo isso, bela moral, mas não, hoje a gente tem uma estatal. Não é bizarro? Aí algumas pessoas podem falar, mas se tiver competição no serviço de defesa, uma vai atirar na outra, porque... tá, mas você percebe que isso é um argumento totalmente do Murray Rothbard.
Países são organizações criminosas, mas são organizações de defesa, que cada um tem o seu exército e tudo mais, e cada vez mais é mais raro ver eles se matando. Isso não ocorre tanto. Eles operam como? Como é que acontece quando tem um crime de um cidadão aqui do Brasil, vai lá no Paraguai e comete um crime? Bom, existem tratados que são firmados, contratos pré-estabelecidos entre essas duas agências de segurança, no caso criminosas, né, porque são estados, mas enfim, existem tratados pré-estabelecidos como a gente vai executar isso. Então, mas eu sou cliente de uma, o cara é cliente da outra. Olha, elas já têm algum tratado pré-estabelecido, elas já têm alguma coisa, vai ser civilizado, ok? Porque custa caro. Você acha que o cara vai falar, não, pega os tanques e vamos lá meter bala nos caras. Não, isso custa caro. Você vai falar, não, deu um crime, deu algum problema. O que é? Apresenta as provas, vamos negociar, vamos ver o que acontece. É isso que você teria, uma discussão civilizada. Que é isso que mais ou menos acontece entre países hoje. Você tem vários crimes internacionais sendo cometidos, e até a última vez que eu vi, eu não vi a Indonésia invadindo o Brasil, porque eles prenderam um traficante lá. Inclusive, tráfico de drogas não deveria nem ser crime, né? Drogas deveriam ser legalizadas. Mas digamos que, sei lá, o cara matou alguém. A Indonésia nem havia que fuzilar brasileiro por causa disso. A gente sabe que isso é retardado. Mas a galera fala, não, mas se você tivesse duas agências de segurança diferentes, uma ia fuzilar a outra porque é engraçado. Traficantes fazem isso porque eles obtêm o faturamento dele do crime. Eles obtêm o faturamento dele de domínio territorial, de poder extorquir as outras pessoas, o que na verdade não é diferente de estados. Forças de segurança dependem, o financiamento delas vem de como elas protegem as pessoas, de quanta paz elas promovem. Então se elas estão ativamente produzindo conflito, elas vão rapidamente perder clientes e perder não nem por bala, mas por financeiro. Então você tem um desincentivo muito forte para evitar a violência. Agora sim, a ideia de privatização e competição em segurança é de fato estranha. Sim, eu não tô dizendo que não, é de fato muito bizarro, a galera vai achar esse vídeo bizarro pra caramba. Claro, o nome do canal é Ideias Radicais, né, enfim. Então é meio ideias moderadas um tempo aí, mas de vez em quando é bom dar umas loucuras dessas. Mas essa ideia só é estranha por hábito, honestamente, seja sincero mesmo. Essa ideia só é estranha por hábito. Porque assim, se a gente tivesse um monopólio da fabricação de comida, ok, você ia achar, não, vai ter competição na fabricação de comida. Você ia achar isso estranho. Só que você está habituado com a ideia de o Estado ter monopólio de segurança, acha isso normal, e não tem competição hoje pra gente ver, certo? Você fala, monopólio de comida, você fala, não, eu já vejo a competição, eu já vejo que funciona. As pessoas às vezes são muito assim, operações concretas mesmo, o que ela vê e tal. Às vezes é difícil você entrar no plano mais formal, no plano mais hipotético e tal, brincar. Algumas pessoas têm dificuldade com isso, né? E mesmo as pessoas que não têm, às vezes, são boas em imaginar, às vezes assim, você é difícil imaginar como seria exatamente. Mesmo anarcocapitalistas não tentam dizer, vai ser exatamente assim. A gente pode falar, vai ter guias principais, vai ter princípios gerais, como eu fiz ao longo desse vídeo, mas a gente não diz assim, vai ser certinho isso aqui, vai ser R$32,90 e um abraço, o custo, e vai ser... Ninguém fala isso. Então assim, como a gente não tem como visualizar outros serviços agora, é um pouco exótico. Agora, se tivesse, seria um pouco mais normal, e eu suponho que isso vai acontecer mais. A gente já tem agora no Brasil a instalação de mais bairros privados, né, comunidades fechadas, e os resultados fantásticos que eles estão conseguindo obter, e pode ter certeza que eu ainda vou encher o saco muito em relação a isso, para isso ser mais comum no Brasil. Mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.